Oiê! Hoje eu quero contar sobre o meu relato de parto. Eu tive minha filha Catarina, de parto normal, com 39 semanas, em Houston, aqui no Texas, nos Estados Unidos. E era exatamente quando eu estava completando 39 semanas daqui dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu comecei meu pré-natal lá no Brasil e dava uma diferença de 3 dias. Eu fazia a semana na segunda-feira no Brasil e nos Estados Unidos eu fazia na quinta-feira. Mas enfim, meu médico era brasileiro, então pra mim fez toda a diferença. E eu queria parto normal. Se vocês quiserem depois eu conto sobre toda a minha preparação. Nas 39 semanas, eu tava um pouco preocupada já, porque no domingo eu tinha começado a sentir o meu corpo diferente, um cansaço fora do normal, a barriga pesando de um jeito diferente, porque pesar ela pesa sempre, mas ela tava pesando de um jeito diferente. Então domingo eu pensei assim, vou entrar em trabalho de parto. E não aconteceu. E eu fiquei um pouco frustrada, assim, porque eu já tava muito cansada, tava muito calor, aqui tava, tipo, muito verão, então, assim, eu já tava inchada, já tava de saco cheio, enfim, mas não rolou. E aí eu fui pra consulta na quinta-feira de manhã, só que quarta-feira de madrugada, de quarta pra quinta, assim, eu comecei a sentir um incômodo. E eu pensei, de novo, começou o diacho do incômodo. E esse incômodo tava assim, diferente, eu tava sentindo uma dorzinha, um pezinho maior, só que não tinha saído o tampão ainda, nada de bolsa estourar, nada disso. Eu falei, é só um incômodo do final da gravidez com o calor junto. Eu tive um diagnóstico aqui que eu não sei explicar, porque no Brasil esse diagnóstico não é comum, que o meu cordão umbilical ele era um pouco mais largo do que era para ser. A espessura dele era um pouco diferente, tanto que eu comecei a fazer alguns ultrassons, mas no final das contas não deu nada. A Catarina continuou desenvolvendo, ela cresceu do jeito dela, porque eu já sabia que ela seria um bebezinho pequenininho. Eu cheguei no médico e ele falou assim, já que você tá com 39 semanas e todos os exames pediram para indução aos 39 semanas de gestação, vamos induzir o seu parto hoje. E aí eu, hã? Aí ele, vamos induzir o seu parto hoje. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque ela tá bem, a gente não sabe como é que vai continuar as próximas semanas, se ela vai demorar, ela pode parar de crescer, que era uma das coisas que poderia acontecer se por conta desse problema da espessura do cordão umbilical. Aí eu, Aí ele falou assim, então vai direto pro hospital. Eu falei, não, eu não vou direto pro hospital porque eu não tava com nada lá. Eu não tava com absolutamente nada, porque eu só ia pra uma consulta de rotina. E eu falei pra ele, doutor, eu tô sentindo já algumas coisinhas diferentes no meu corpo, talvez seja até eu entrando em trabalho de parto. E ele falou assim, tomara que seja, porque aí já vai tudo de uma vez. Aí a gente ficou acordado, acho que a gente voltava pra casa e que eu ia pegar as coisas e ia pro hospital. E eu fiquei muito frustrada e nervosa, porque eu não queria indução, eu não queria induzir o parto, eu queria esperar o tempo da Catarina, porque eu achava que era importante, mas aí eu falei, vamos, se é pra ser, vamos ser. E a gente voltou pra casa, eu tava sem comer ainda, porque eu não estava muito pesada, não tava me sentindo bem. E o médico falou assim, não coma, porque como a gente vai induzir, talvez possa acontecer de uma cesárea. Mas aí eu tomei um shake de proteína, porque eu já tava com muita fome, e a Catarina sempre sentiu muita fome. E eu lavei meu banheiro, porque eu sou muito louca da faxina, e eu queria voltar pra casa sabendo que o meu banheiro tava limpo, mesmo, já que eu voltasse com uma cesárea. E também me acalma. Lavar o banheiro me acalma. E eu comecei a sentir mais incômodo. Não chegava a ser dor, mas eu tava sentindo um incômodo maior. Eu falei, pode ser que. Eu lavei o banheiro, lavei meu cabelo, aí quis escovar meu cabelo, porque como eu sabia que eu ia demorar um pouquinho mais pra poder ter tempo de lavar o cabelo, né? Bebê recém-nascido, todas essas coisas, não sabia se eu ia ter cesárea. Fomos pro hospital. A gente chegou no hospital, depois se vocês quiserem também eu conto como é que foi lá no hospital, porque é diferente, eu nunca tive parto no Brasil, né? A Catarina é minha primeira filha, mas se vocês quiserem eu conto, porque é bem legal assim, é bem diferente do que a gente tem lá no Brasil, pelo menos
até onde eu sei. Aí a gente chegou, dei entrada e tinha até um outro casal esperando e tinham mais 3 mulheres que o meu médico estava atendendo e estavam em trabalho de parto, mas o trabalho de parto estava demorado e talvez uma ia para cesárea e as outras estavam em trabalho de parto. Tava esperando vaga quarto, porque lá você só entra se tiver o seu quarto disponível. E aí esse casal que tava na minha frente, ela ia fazer cesárea. Nossa, ela tava muito plena, muito. Aí eles entraram. Aí a gente ficou esperando lá no hallzinho, lá na salinha de entrada. E só que eu comecei a sentir um incômodo piorar. Eu comecei a sentir um incômodo piorar. Eu falei, e aí eu tava com meu marido, falei, começa a ver no aplicativo o tempo de contração. Porque tava vindo umas contraçõezinhas assim. Só que tava completamente desritimado. E aí começou, tinha uma que dava, sei lá, 10 minutos, o outro 7 minutos, o outro 3 minutos, e começou. Continuei esperando. E a gente chegou lá mais ou menos umas 2h30. Quando foi mais ou menos umas 6 horas, as contrações ritmaram. E começou a cada 3 minutos e aí não durava muito tempo. Mas as contrações já estavam bem fortes. E não vagava o quarto de jeito nenhum. Meu médico foi lá, pediu desculpa, disse que tava um caos naquele dia. E eu falei pra ele, pede pra avisar que eu tô em trabalho de parto. Só que chegou num ponto que, como eu tava incômodo, não tinha lugar pra sentar, não tinha mais posição, o pessoal das atendentes lá falaram, você quer ir pra uma salinha lá dentro? Não é a sua sala, mas pelo menos você fica deitado. E aí eu falei, sim, quero. Porque eu já tava com muita dor. Eu já tinha entrado em trabalho de parto de fato. E aí eu fiquei nessa sala por um tempo. E eu sei que eu fui pra minha sala mesmo pra poder esperar, era às mais ou menos 10 horas da noite. E isso, trabalho de parto superativo. E eu já tinha concordado com meu marido, já tinha falado pra ele que eu não queria tomar epidural. Mas como eu tava sem comer, eu tava sentindo muita dor, as contrações já estavam a cada 2 minutos de intervalo, com 1 minuto de duração, dor bem intensa já. E eu falei pra ele, se eu tiver com 6 centímetros de dilatação, eu não tomo. Se eu tiver com menos de 6 centímetros de dilatação, eu vou tomar, porque senão eu não vou dar conta na hora do expulsivo. A gente entrou na salinha, eu pedi pra eles verificarem a dilatação. Aí deu 3 centímetros, eu falei, eu quero epidural. E ele, você tem certeza? Você disse que não queria, que era pra eu falar pra você não querer. Eu falei, quero sim. E foi a melhor decisão que eu tomei. Por quê? Porque eu descansei, eu tava muito cansada, eu tava exausta. O ruim da epidural é que você fica deitada, você tem que ficar deitado o tempo todo, e é muito exaustivo, mas a parte boa é que assim, você continua sentindo as contrações acontecendo, porque você para de sentir a dor. Foi maravilhoso. Eu tomei epidural e fiquei lá toda cheia dos acessos, essas coisas todas assim. E nesse meio tempo, o tampão saiu. E eu dei graças a Deus porque o tampão saiu lá, porque saiu uma quantidade significativa de sangue, porque pra mim o tampão não sairia sangue, eu só um pouquinho, e saiu uma quantidade significativa. Mas como eu tava lá e logo depois parou, então não era uma hemorragia, era só o tampão mesmo. E aí eu fiquei a noite toda sendo monitorada. Tem uma enfermeira. A enfermeira. Gente, pensa na enfermeira doida. Doida, toda serelepe assim, ia pra cima e pra baixo. Ela me enrolou nos fios tudo assim. Mas era, pensa, gente boa. Eu tive sorte, porque a equipe era maravilhosa. E aí tomei epidural. Fiquei lá deitada por bastante tempo, a madrugada inteira. E eles entravam de tempos em tempos. Eu não pude beber água. E aí ficava chupando um gelinho, que foi horrível porque eu tava com muita sede. A gente ficou monitorando os batimentos cardíacos da Catarina, porque de tempos em tempos dava uma caidinha assim, sabe? E eu fiquei, tipo, bastante preocupada. Mas aí eu tava com aquela bola que eles chamam de pin-up, né? Que é em formato de meio de amendoim. E aí a gente ficava virando pra um lado e pro outro assim, né? E ficou controlando bastante. E a minha dilatação continuou seguindo até 7 centímetros. Com 7 centímetros, ela deu uma parada boa, assim, sabe? E eu fiquei, tipo, super preocupada, porque os batimentos cardíacos dela foram diminuindo. E aí a gente mexia e voltava um pouco.
No final das contas, com 7 centímetros, eu falei assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, se tirar a epidural, e a enfermeira tão querida, ela falou assim, não tem o que fazer, você tá fazendo o seu melhor, é assim mesmo, vai acontecer o que tiver que acontecer, então vai tudo certo. Meu marido tava deitado dormindo, e eu lá, né, rezando, só rezava. Teve uma hora que assim, silêncio, tava bem silêncio, e eu só escutei um pó. É exatamente isso. E senti, assim, uma água descendo. E não era xixi, por quê? Porque eu tava de sonda. Quando você quando você toma epidural, eles te colocam uma sonda porque você não pode levantar pra fazer xixi. E aí eu já tava de sonda. Então não era xixi. Eu fui, gritei e falei, amor. Eu acho que a minha bolsa estourou. E aí ele, hã? Eu falei, a minha bolsa estourou. E aí eu falei, vem ver. Ele foi olhar, falou assim, estourou mesmo, porque tava saindo um monte de água, assim. Ele chamou a enfermeira olhou, falou assim, não, é a bolsa mesmo que estourou, não sei o quê. E nesse momento, assim, isso já era de madrugada, não vou precisar as horas, porque eu tava muito agoniado. Mas aí eu sei que depois que a bolsa estourou, aí foi assim, rapidinho. E eu lembro que de manhã, mais ou menos umas 6 horas da manhã, eu senti uma dor diferente. E dá vontade de empurrar, assim. Aí eu pedi pro meu marido chamar a enfermeira. Eu falei assim, chama a enfermeira que tá na hora do expulsivo. E nesse meio tempo, assim, eles não ficaram mais medindo a dilatação, porque não precisava, assim. E às vezes, eu acho que eu pedi mais umas 2 vezes, mas era sempre eu que pedi. E eu falei, pode chamar. Aí ela chegou e falou assim, você tá com vontade de empurrar ou é vontade de cocô? Aí eu falei assim, não, é vontade de empurrar de verdade. E ela falou assim, eu posso medir a dilatação, não sei o que? Eu falei, pode. Aí ela mediu, ela falou assim, tá certo mesmo, porque deu 10 centímetros. Eu falei, então pode chamar o médico. Aí meu médico demorou uns 20 minutos, mais ou menos, assim. Enquanto isso, o pessoal foi arrumando, ela foi me explicando como é que era a força, não sei o que. Quando ele chegou, aí ele falou, vamos botar essa neném pra nascer. E aí o mais engraçado de tudo é que era a gente falando comigo em inglês, português e espanhol. Foi muito bom. E eu tava pronta, assim, sabe? Você tava a sensação de assim, pronto, agora eu vou ver a Catarina. E ele me explicou mais ou menos. Eu sei que no final das contas o meu expulsivo foi super rápido, porque eu já sabia como é que ia funcionar, eu já sabia mais ou menos a força que eu ia fazer, ela foi me explicou tudo certinho, e eu dei muito. E aí eu digo que foi a sorte de eu ter tomado epidural, porque assim, eu não tava eu tava cansada, mas não tava exausta, assim. Então foi importante, porque a dor não é dor, mas a sensação de expulsar, assim, porque na epidural você não sente a dor, mas você sente tudo. Eu sentia a vontade de expulsar, eu sentia as contrações, todas essas coisas assim. Então, dava pra sentir o trem acontecendo aqui dentro. E ele falou que eu tinha que empurrar com muita força, não sei o que. Eu sei que meu expulsivo não durou 10 minutos. Foram uns 4, 5 empurrões assim. Eu só lembro do meu marido falando, já tá dando pra ver o cabelinho. Eu até estranhei, porque todas as ultrassons que a gente fez, todo mundo falava que ela ia nascer careca. Eu falei, cabelo? Que cabelo? Não é minha filha, não tem cabelo. Você entra numa loucura, é um momento muito doido que passa na cabeça. Aí eu queria muita golden hour, né, que é aquela hora que fica pele com pele. E eu senti ele falando, vai, que tá saindo. E Catarina saiu. E eu não escutei a Catarina chorar. E aí eu ficava, cadê? Me dá a Catarina, eu quero a Catarina, me dá meu neném, me dá minha neném. Eu só lembro do Piá falando, do meu marido falando. Ele tá desenrolando o cordão umbilical. Eu lembro de esperar, da espera. E ela nasceu com 4 voltas no cordão umbilical. E graças a Deus o expulsivo foi rápido, porque poderia ter acontecido uma coisa muito ruim. Mas não aconteceu. E aí escutei o choro da Catarina. E foi a sensação mais gostosa da vida. E eles, como ela nasceu, né, com 4 voltas no cordão umbilical, e aí foram correndo pra ver se estava tudo bem. Eu lembro do meu marido depois cortando o cordão umbilical dela. E depois deles me entregando a Catarina, assim. Ai, que sensação gostosa. Foi
Eu me senti tão empoderada naquele momento de ver minha filha assim no meu braço, sabe? Aquela coisinha, ela nasceu bem pequenininha assim. Até erraram. Falaram que ela tinha 52 centímetros, mas na foto dá pra ver certinho assim. O tanto que eles deixaram. Ela nasceu com 46, 47 centímetros. Acho que foram 47 centímetros. Sou péssima de memória de números, essas coisas assim. Eles me entregaram ela rapidinho. E aí depois foram vestir ela, né? Porque por conta dela ter nascido com 4 voltas de cordão umbilical, ela, né, poderia ter ficado com frio, todas essas coisas. Não deu tempo de esperar o cordão umbilical parar de pulsar para poder cortar. Não teve como fazer a Golden Hour, tudo por conta das quatro voltas no cordão umbilical. A Catalina mexeu muito na barriga, mas eu não sabia que ia vir tudo isso. Mas no final das contas foi assim, foi extremamente maravilhoso. Foi um parto dos sonhos, de verdade. Foi um parto dos sonhos. Se dependesse de mim, eu paria todos os dias. De tão maravilhoso que foi a sensação do parto. Catarina nasceu, teoricamente, com 52 centímetros, mas foi 46, 2 quilos, 650. E aí ela não precisou sair de perto de mim, não precisou ser entubada nem nada disso. Ela nasceu perfeitamente normal. No outro dia, a gente já veio pra casa e começou a saga de ter um bebezinho. E é isso. Esse foi o meu relato de parto. Eu não tive nenhum ponto, não tive nenhuma laceração, nada, nada, nada. Então, assim, se vocês quiserem que eu conte como é que foi que eu me preparei para o parto normal, como é que o que eu fiz na gravidez, eu posso contar para vocês. E se vocês quiserem que eu conte também a diferença entre o pré-natal daqui e o pré-natal de lá, porque o meu primeiro trimestre eu fiz no Brasil e os outros 2 aqui nos Estados Unidos. Então, se vocês quiserem que eu conte sobre essa diferença, me deixa aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigada por vocês terem estado aqui para saber um pouco desse momento maravilhoso, assim, e saber que é possível ter um parto normal, um parto natural, e que o fato de eu ter tomado a epidural não me tirou esse momento mágico.